Feliz Dia dos Pais a todos vocês que são pais e sabem que não é um tempo fácil para ser pai. Não é difícil perceber que na nossa sociedade existem diversos desafios que pais não sejam meros genitores ou simplesmente sustentadores. E esse é um bom desafio. Por exemplo, com a crescente demanda por trabalho e compromissos profissionais, os pais têm tido mais dificuldade de organizar seu tempo para estarem com seus filhos. Necessidades financeiras ou o desejo por ter mais dinheiro geram jornadas de trabalho longas, às vezes geograficamente longe, dificultando o equilíbrio entre as responsabilidades profissionais e as responsabilidades com a família. A educação dos filhos é outro grande desafio. Há novas tecnologias, novas abordagens educacionais, muita coisa agora é digital. E tudo isso requer certa habilidade, sem a qual fica muito difícil ajudá-los. Ainda na linha da tecnologia, mas com outro foco, é difícil gerir, supervisionar e até proteger o acesso das crianças a conteúdos inadequados. A tecnologia, quando bem usada, ela é excelente. Porém, o outro lado também é verdade. Mal usada é letal. E aprender a como usá-la para o bem, evitando o mal, requer tempo. Agora, juntando um pouco mais a questão de educação, tecnologia e a criação dos filhos, penso ser cada vez mais difícil a família ser o núcleo de autoridade na educação. Por causa da acessibilidade à informação, as crianças escutam muitas vozes fora de casa. Os professores da escola, os colegas e principalmente a internet. Isso provoca informações conflitantes à criança. O professor fala uma coisa, o colega fala outra, a internet fala outra e o pai ainda outra. No fim das contas, quem mais sofre com isso é a criança, que se não tiver um pai presente e cuidadoso, ela fica à mercê de supostas verdades ou longe dos valores que a família cultiva. E isso exige muita sabedoria por parte dos pais. E se esse tipo de coisa requer sabedoria, pense na pressão financeira. Aqui existem tensões de todos os lados. A busca por maior segurança, uma educação escolar de qualidade, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, acesso à cultura. E tudo isso requer algum ou muito envolvimento financeiro e dinheiro não brota em árvore. Não poder dar alguma coisa que o seu filho ou a sua filha quer, gera um tremendo estresse emocional para o pai. Isso influencia negativamente até na autoestima dele e que acaba por influenciar o seu desempenho no papel de pai. Por fim, e não menos importante, pelo contrário, extremamente significativo e cada vez mais comum, é o novo modelo da estrutura familiar. Cada vez mais, filhos são criados somente pelo pai ou somente pela mãe, ou, como é mais comum ainda, é a presença de um padrasto ou de uma madrasta, e a criança tem que frequentar dois ambientes familiares, porque ora está com a mãe progenitora, ora com o pai progenitor. É um desafio cumprir com 5 estrelas o papel de pai, quando boa parte do tempo ele não pode estar junto com o seu filho ou com a sua filha. E com certeza essa não é uma lista exaustiva, mas já nos dá uma boa noção dos desafios que um pai pode enfrentar na sociedade em que vivemos. E com isso em mente, eu queria contar a história de um certo pai que viveu numa época de tremenda maldade no mundo. Mas antes de começar essa história, eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos, por meio da Tua palavra, aprender, desfrutar do que o Senhor tem para falar aos nossos corações hoje. Um dia especial, Dia dos Pais, que tudo isso, Pai, redunde para refletirmos bem no nosso papel, tanto da família, mas especificamente do Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Rogério, pega um copinho de água para mim, por favor. Obrigado. Esse pai, diz a Bíblia,
viveu numa época em que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Sérgio, será que você deixaria a Rebeca ficar solta num ambiente assim? Esse pai ele tinha 3 filhos, que foram criados nesse ambiente perverso e que a Bíblia também diz ter sido um tempo de corrupção aos olhos de Deus e cheio de violência. Ricardo, você que está aí na porta, como é que você protegeria a Laura e a Letícia de um ambiente assim? Vocês conseguem imaginar um ambiente assim? Obrigado. Com tanta perversidade, com pessoas sempre pensando em fazer o mal, corrompido, cheio de violência. O mundo era tal que Deus comenta com esse pai o que pretendia fazer. Vejam, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. A vontade de Deus era acabar com tudo. Porém, esse pai não era como os outros. Esse pai ele é descrito em Gênesis 6:9 como um homem justo, íntegro entre o povo de sua época e que andava com Deus. Se ele fosse da nossa época, ele seria um pai que, ao invés de usar o seu celular para ver imagens inadequadas, ele usaria o celular para se conectar com seus filhos, saber como eles estavam, à medida do possível, protegê-los e instruí-los. Se ele fosse da nossa época, talvez ele priorizaria o seu tempo, ao invés de jogar futebol e beber com os amigos, ele pensaria em equilibrar as suas atividades que tanto gosta, que tanto curte, para estar com os seus filhos, sabendo balancear as responsabilidades de pai e os seus prazeres pessoais. Talvez, se ele estivesse na nossa época, ele não acessaria sites e lugares piratas para baixar os filmes que os filhos gostam e tanto desejam. Mas ele saberia dizer, filho, ou nós alugamos, ou nós esperamos estar disponível. Ele ensinava os seus filhos que a nossa vida não é on demand, sob demanda. Que a gente pode ter o que quer e quando quer. Ele saberia dizer não. No meio de um mundo perverso, corrupto e violento, havia alguém que era diferente. Da perspectiva do mundo, ele era esquisito. Da perspectiva de Deus, ele era especial. Tão especial que Deus falava com ele. Inclusive, lhe disse, com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E se você ainda não tinha percebido quem era esse pai, a palavra arca desse versículo entrega o jogo. Esse pai é Noé, a quem Deus, diz a Bíblia, mostrou benevolência. Numa outra versão nós lemos, encontrou favor diante do Senhor. O trecho bíblico que retrata Noé é claro em apresentar um contraste entre o caráter das pessoas daquele tempo com o caráter de Noé. Enquanto as pessoas do mundo eram corruptas, perversas e violentas, Noé era justo, íntegro e, diz a Bíblia, andava com Deus. Noé era alguém que cultivava um relacionamento com o Senhor e que seguramente era observado por seus filhos. Que, aliás, foram agraciados por terem um pai que conhecia e obedecia a Deus. Como assim agraciados? Gênesis 7, versículo 1, apresenta Noé como a única pessoa justa que havia na humanidade. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Os filhos de Noé entraram na arca por causa do pai que eles tinham, cuja justiça parece ter sido definida em termos de uma obediência decorrente de uma fé verdadeira em Deus. Olha como o capítulo 6 termina, o último versículo. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Noé, ele havia crido em Deus e por isso durante muitos anos, obedientemente, construiu uma embarcação que salvou a si mesmo,
sua esposa, seus 3 filhos, as esposas dos filhos e cumpriu com precisão a vontade do Senhor. Olha como o autor de Hebreus fala da fé de Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. A família de Noé foi abençoada, foi agraciada pela fé que o pai dessa família tinha em Deus, a fé que Noé tinha em Deus. Uma fé que o movia a construir o que possivelmente ninguém daquela época tinha a mínima ideia do que significava. Uma fé que mantinha Noé num relacionamento com o Senhor, visto nas Escrituras pelas diversas vezes que Deus fala com ele. Noé não era um pai qualquer, era um pai de fé, alguém com fé em Deus. Era um pai que cultivava o relacionamento com Deus. Era um pai que buscava ser reto, buscava ser justo. Era um pai que andava com Deus. E essas são características que todos os pais, de todas as épocas, precisam, se é que eles querem lidar com os desafios da sua própria geração, se utilizando do poder e das ferramentas que Deus dispõe. Muitos de nós, se não todos, pelo menos aqueles que ainda têm filhos numa idade escolar, ainda não universitária, deseja que o seu filho vá para a faculdade. Talvez você tenha até em mente um curso específico que você gostaria que o seu filho fizesse. Medicina, engenharia, direito. O ponto é que nenhum curso universitário objetiva o preparo de um homem para que ele seja um pai que agrada a Deus. Um pai que, em última análise, tem como objetivo principal, no exercício da paternidade, a glória do Senhor, de espelhar e de espalhar a imagem de Deus. O objetivo de ser um pai não é receber uma medalha ou um troféu no final do ano. Não é ser entrevistado num podcast por ser um pai supostamente bem-sucedido. Não é escrever um livro com as 10 mais importantes lições para ser um bom pai. De fato, o objetivo do pai nem é simplesmente educar o filho, mas educá-lo nos caminhos do Senhor. Um dos provérbios mais conhecidos, e a gente já leu ele aqui mais cedo, entre os pais, é 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão. Isso daqui está na Nova Versão Transformadora. Do que vale um diploma de médico, de engenheiro, de advogado, se o seu filho não conhecer o caminho de Deus? Pensando no contexto de Noé, do que vale seu filho ser o melhor atleta da escola, o mais inteligente da cidade, se no final ele não entrar na arca? O texto bíblico diz que toda a humanidade faleceu, com exceção daqueles 8 que entraram na embarcação, na arca. E você, pai, é biblicamente responsável por ensiná-lo, por instruí-lo, por ser um canal de bênção na vida deles, especialmente por apontar dia após dia o caminho da salvação, o evangelho de Jesus Cristo. A porta da arca fica ali, filho. Se o seu filho ou a sua filha vai crer, já não é responsabilidade sua. Essa é uma outra história. Convencê-los não é o seu papel. Isso é obra exclusiva de Deus. A sua tarefa, pai, é testemunhar. Como disse Jesus no texto da grande comissão, Mateus 28, a ensinar, a obedecer a tudo que Jesus lhes ordenou. Como eu já escutei em diversos congressos missionários que eu participei, seu lar é seu primeiro e mais importante campo missionário. Equivocadamente, alguns pensam e agem como se a igreja fosse a responsável pelo ensino espiritual dos pequenos. E isso está triplamente errado.
Porque, em primeiro lugar, o que se ensina na igreja não é somente espiritual. É holístico, é completo. É tanto para a parte imaterial do ser humano, quanto para a parte material. Em segundo, porque o responsável por esse ensino é o pai, com a mãe auxiliando e coparticipando nessa tarefa, tanto divina quanto difícil. Talvez a mais difícil. A igreja, em terceiro lugar, é parceira nessa tarefa. É ela quem viabiliza, especialmente pelo ensino fiel das Escrituras, o ensinamento ou os instrumentos que cada pai precisa para que seus filhos experimentem da graça de Deus via sua própria família. Noé, consciente da convicção e certeza que tinha sobre Deus, tentou avisar outros pais, mas ninguém deu ouvido para ele, exceto a sua família, eu acredito. O apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé, apesar do desafio de viver numa época em que todos só queriam saber de fazer o mal, também testemunhou da sua fé fora de casa. Ele também convidou outras pessoas ao arrependimento e seus filhos, muito provavelmente, o viram fazendo isso. Eles testemunharam disso. E você, pai? Qual o maior desafio para ser um pai? Ou o seu pai? Desafio para agradar a Deus? Para ser um pai que agrada a Deus? Eu não tenho dúvidas que a prática de como lidar com os desafios de ser um pai que agrada a Deus na época de Noé é diferente da nossa. No entanto, eu também não tenho dúvidas que desafios sempre existiram. E Deus sempre teve respostas para que o seu povo superasse os desafios da sua geração. E com o desejo de ser mais prático, eu fiz essa pergunta do slide para 9 irmãos em Cristo, de fora de Paulo Afonso. Vários deles são, se não todos, ou pastores ou líderes nas suas comunidades. Então, qual o maior desafio de ser um pai que agrada a Deus? E de forma geral, veja o que eles responderam. 3 respostas dentro, foi mais ou menos comunicar e testemunhar do Evangelho diariamente. 2 respostas, estar mais presente para educá-los. Outras 2 respostas, temer a Deus, pastorear o coração do filho, colocando em prática as diretrizes da vida cristã conforme ensina as Escrituras. Uma resposta, manter o foco na eternidade e ajudar as crianças a fazer o mesmo. E mais uma resposta, ter a mesma disciplina de educar as crianças como eu tenho em meu trabalho. Essas foram as respostas de uma pergunta aberta, não é múltipla escolha e cada um foi para aquilo ali. Simplesmente conseguia juntar, tendo em vista que eles responderam praticamente a mesma coisa. E agora? Você consegue pensar melhor qual é o seu maior desafio de ser um pai que agrada a Deus? E alguns pais aqui do nosso meio, eles toparam compartilhar a sua resposta. Fizemos essa pergunta e alguns gravaram vídeo. Eu espero que dê certo passar para vocês agora. Para mim, o meu desafio é confiar a educação da minha filha na mão de Deus, das minhas filhas na mão de Deus. Porque como pai, você quer sempre tentar do seu jeito, né, fazer com que seus filhos sigam aquele caminho. Mas isso é incerto. Então, confiar, entregar a Deus, sabendo que Deus vai cuidar delas. Para mim, isso é um desafio, porque às vezes eu quero agir, eu quero tomar iniciativa e não entregar a Deus. Então, entregar a Deus, orar por elas e saber que Deus fará o melhor para elas, já que elas não pertencem a mim, né? Elas pertencem a Deus. Para mim, isso é um desafio que cada dia eu tento vencer. O maior desafio
começa em ser, acho que, em ser um bom cristão antes. E depois ensinar o caminho a eles, né? Assim, inculcar na cabeça deles, como diz a palavra do Senhor, o Evangelho, a salvação em Cristo. Eu acho que essa é a minha meta, assim, é tentar acertar nessa tarefa de inculcar na cabeça deles o Evangelho de Cristo. Acho que esse é o grande desafio. Eu acho que quando você anda em intimidade com a palavra, tudo fica um pouco mais fácil, né? E isso se conduz com o fato de ser um bom pai. Eu tenho encontrado muitos desafios em ser um pai piedoso. Na verdade, a gente aprende muito mais com nossos filhos do que sozinhos, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje tem sido para mim estudar com ele a palavra. Ele tem me estimulado muito isso. Mas o maior desafio, eu acho que é esse. Eu acho que é estar não só em comunhão com ele e com Cristo, e também procurar mais e mais estudar e entender e utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a Bíblia com os nossos filhos. Eu acho que esse para mim, é o maior desafio. Seria isso. Eu acredito que o maior desafio de ser um pai que agrada a Deus seja educar os meus filhos de tal forma que eles não se tornem crianças e adultos religiosos. Que olhem para tudo aquilo que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus de uma forma meramente litúrgica, meramente ritualística. Esse é um desafio que eu encontro na educação dos meus filhos, é de que eles tenham realmente um relacionamento real, verdadeiro com Deus, como aquele que os criou, como aquele que os salvou e como aquele que ainda cuida deles, não somente como Ele é, o Deus verdadeiro, mas como Jesus diz, de serem amigos. Não é um tempo fácil para ser pai, mas quando é que foi? Noé, ele precisou criar seus filhos numa época em que ninguém mais ligava para Deus. As pessoas eram más, violentas, só pensavam em si mesmas. Em nosso tempo e em nosso local, nós temos o privilégio, aqui na nossa cidade, de poder contar com o auxílio de irmãos e irmãs, sejam eles da fonte ou não, para juntos adorarmos o nosso Deus e aprendermos em comunidade a vontade dEle. Inclusive a como criar os nossos filhos e filhas. E assim, sermos pais que agradam a Deus. Deus habita em nós, os que já cremos nas boas novas de Deus. Justamente para isso, conseguimos fazer o que naturalmente não conseguiríamos. Pela sua palavra, nós aprendemos o que é amor. Nós aprendemos o que é cuidado. Nós aprendemos o que é importante, os verdadeiros valores, para experimentarmos o que há de melhor neste mundo que foi perfeitamente criado por Ele, mas manchado pelos nossos pecados. E por falar em pecado, não pense que porque Noé teve qualidades que devemos imitar, que deveríamos imitar, é que ele tenha sido um pai perfeito. Pai perfeito só há um. E cada um de nós é exortado por Cristo em Mateus 5,48 para sermos como Ele. E ali não tem restrição. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Mas em Gênesis 9 é narrada uma triste história sobre Noé, que é tão conhecida e lamentável como a história de milhares de pais aqui no Brasil e em todo o mundo. Noé fez um papelão. Ele tinha uma vinha, ele produziu vinho e se embriagou. Seus filhos não somente viram seu pai bêbado, como tiveram que ajudá-lo.
Pais que estão aqui presentes, isso já foi feito uma vez, mas eu vou pedir de novo. Eu não tinha combinado com o Rogério isso. Pensei que vocês levantariam somente uma vez, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé. Por favor. Os pais, fiquem de pé. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por nós e pedir que Deus nos ajude a não largarmos a mão dele na tarefa de conduzir e aconselhar os nossos filhos em seu caminho. Apontar para a porta da arca e dizer, ali, é ali a entrada da salvação. Uma salvação que não foi proposta por nenhum de nós aqui, mas pelo próprio Deus. Uma salvação que depende exclusivamente da nossa fé na única pessoa que veio neste mundo e não pecou, Jesus Cristo. É por causa dele que morreu pelos nossos pecados, que podemos vencer os desejos deste mundo, do diabo e da nossa carne, que não agradam a Deus. É por causa dele que dia após dia podemos vencer os desafios de ser um pai que agrada a Deus. Eu não sei qual ou quais são os seus maiores desafios para ser um pai que agrada a Deus, mas eu sei que a graça de Deus é suficiente e nos colocou juntos como igreja para que você e eu não nos sintamos sozinhos. Não somente sentir estar sozinho, como de fato ficar sozinho. Vamos educar os nossos filhos andando com Deus, como fez Noé. Vamos ser o melhor pai que podemos ser para agradar aquele que nos criou, nos salvou e nos deu a oportunidade, o privilégio de gerarmos filhos e incutir neles quão bom é o nosso Pai Celeste. Senhor, junto com meus irmãos que também são pais, eu lhe peço, por favor, nos dê a condição de vontade de olhar para a Tua palavra, aprender da Tua vontade e vivermos, experimentarmos aquilo, Pai, que o Senhor já nos ensinou, de acordo com a revelação que temos em mãos. Pai, eu olho para os meus irmãos e sei que os filhos estão em diferentes fases, em diferentes idades, mas continuamos, Pai, com a tarefa, se não de criá-los dentro de casa, mas de aconselhá-los, de junto com eles, caminhar de tal forma que nós continuemos apontando para a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Que não somente, isso já é muito, nos dá a vida eterna, mas nos proporciona desfrutar das Tuas promessas. E nós te agradecemos por isso. Os desafios que temos como pais neste mundo é enorme, mas ainda maior é o Teu poder e que habita em nós pelo Espírito de Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, nos ajude a sermos mais e melhores para a honra e glória do Teu nome. Que nós não fiquemos, Pai, somente no ensino aqui dentro da igreja, mas que nós levemos para fora, como fez Noé, avisando aos outros quão bom é a salvação, quão bom é sermos pais que andam contigo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.